Olá, meu nome é Lucas Torezan e estou no terceiro ano da residência de Medicina de Emergência do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. E esta aula de noções de primeiros socorros faz parte do meu trabalho de conclusão de residência. Primeiro vamos entender o que são primeiros socorros. Os primeiros socorros são as primeiras ações e medidas e o primeiro atendimento que a gente vai fornecer para alguma vítima de algum agravo que possa estar pondo em risco a integridade física de alguma pessoa, até a chegada de uma ajuda especializada ou então que se resolva a situação, né? Então é muito importante que a gente mantenha calma, tá? Que a gente solicite ajuda, porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Agir sem causar mais danos, sabendo o que está fazendo, né? E impedir que ocorram maiores danos para a pessoa que está envolvida no acidente ou no agravo, ou para as pessoas que estão ao redor que também estão presenciando a situação, tá? Lembrando que a legislação brasileira ela não é uma legislação protetiva para quem fornece auxílio a terceiros. Ela é uma lei punitivista em relação a quem não fornece, né? Conforme o artigo 135 do Código Penal, quem não fornecer auxílio para alguém que está com necessidade, que possa estar colocando em risco a sua vida e tal, está cometendo uma omissão de socorro, né? E esse socorro pode ser desde uma ligação telefônica, pode ser até prestar atenção à vítima, chamar apoio, né? Então a gente precisa prestar socorro, senão a gente está cometendo um crime, né? Falando em lei, existe desde 2018 a Lei Lucas, que é uma lei que foi criada após a morte do Lucas Begali, um menino de 10 anos que num passeio da escola acabou se engasgando com alimento durante o passeio e faleceu após esse engasgo aí, porque ninguém da equipe da escola, ninguém que estava próximo sabia como auxiliá-lo, como ajudá-lo naquela situação de emergência, né? Então essa lei obriga que as escolas e creches forneçam treinamento para seus funcionários de primeiros socorros, né? E essa lei ela é uma lei nacional e ela deve ser regulamentada com leis municipais. Cada município rege daí conforme o município vai decidir como é que vai ser feita essa regulamentação. Então é de suma importância conhecer os 4 primeiros números dessa lista para saber para quem ligar em cada situação de emergência, né? Então, na hora de pedir ajuda, você pode ligar para o 190, que é o número da Polícia Militar, 191, que é da Polícia Rodoviária Federal, o 192, que é o do SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência, e o 193, que é do Corpo de Bombeiros Militares, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho a função deles, tá? De algum deles, para poder entender melhor para quem ligar em cada situação. O SAMU, que é o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, ele é vinculado ao SUS, então ao Sistema Único de Saúde, é um serviço de saúde, e ele presta atendimento à população nos casos de urgência, desde o infarto, um AVC, um acidente de trânsito que tenha vítimas, alguma paciente que esteja inconsciente, uma hipoglicemia severa, ou alguma disfunção respiratória mais importante. Ele vai atender nesses serviços, né? E no SAMU temos 2 tipos de ambulância. Uma que é a básica, que é uma ambulância com um condutor socorrista e um técnico de enfermagem. E outro tipo de ambulância que temos no serviço é a avançada, que ela tem o condutor socorrista, um enfermeiro e um médico na ambulância, a equipe com 3 funcionários, né? Quando a gente liga para o SAMU, a gente liga e cai numa central telefônica, que é uma central de regulação médica de urgência, que quem vai atender inicialmente essa ligação é um técnico auxiliar de regulação médica, que é o TARM, e ele vai coletar informações simples e rápidas, como o local do acidente ou da ocorrência, quem é que está ligando, se conseguir informações do nome da vítima, idade da vítima, algumas informações mais preliminares aí para entender onde que está acontecendo a coisa e com quem que está acontecendo.
Depois a ligação vai para um médico regulador. Toda ligação que é feita para o SAMU, para o serviço atendimento médico de urgência, ele vai cair na mão, vai cair na ligação para um médico regulador. Então sempre um médico vai entrar na linha para conversar e entender qual o tipo de urgência que é aquela situação. E a depender do tipo de urgência, ele vai decidir em quem que ele vai enviar e se vai enviar. Se vai enviar uma ambulância básica, se vai enviar uma ambulância avançada, ou se apenas vai passar orientações por telefone. É importante que quando a gente ligue para o SAMU pedindo uma orientação, um socorro, a gente informe também que se a gente pode ou não deslocar a vítima até um serviço médico. Porque dependendo do tipo de situação, é mais rápido e mais vantajoso ser deslocado por conta própria do que ser deslocado uma ambulância, que às vezes não tem naquele momento, ou às vezes a situação ela exige um atendimento médico, mas não exige que seja feito com uma ambulância. Já o Corpo de Bombeiros possui uma função um pouco distinta do SAMU. Ele faz parte da Defesa Civil e seu papel consiste em situações que exigem riscos, como o combate a incêndio, resgate de pacientes. Então o resgate pode ser um salvamento aquático, um resgate em alguma altura, alguém que está preso em ferragens num acidente de trânsito, escombros no caso de uma queda de um edifício, ou perdido na mata, né? Pode ser usado auxílio de animais como cachorros para encontrar vítimas perdidas, né? E frequentemente os bombeiros e os SAMUs trabalham em conjunto. Dependendo da situação, é bem comum que os dois serviços se complementem. Quando falamos em primeiros socorros, é fundamental pensar na segurança, na nossa segurança primeiro. A gente não pode se tornar mais uma vítima, mais uma pessoa para ser socorrida. Deixei até nesse slide uma notícia que deu de Florianópolis, de um acidente que teve numa saída de uma festa, que um garoto foi ajudar o outro que tinha sido atropelado e acabou que eles foram atropelados, o que já tinha sido atropelado foi atropelado novamente e o que estava ajudando foi atropelado. E esse que foi atropelado 2 vezes acabou falecendo e o que foi ajudar o outro que já estava atropelado acabou se machucando também nessa tentativa de ajuda, né? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é na segurança nossa, antes da gente se botar em risco, ver a segurança da cena, ver como é que está a situação, ver a segurança dos terceiros, das outras pessoas que também podem estar olhando o local, que às vezes não estão preparadas, nunca tiveram nenhuma informação específica sobre isso e acabam se envolvendo também, sendo mais uma nova vítima. E aí, daí então, partir para o atendimento à vítima, né? Então sempre tem que ficar reavaliando também se a cena continua segura, se aquilo está degringolando, se começa a ter uma muvuca de gente, se aquilo pode se tornar perigoso. Idealmente a gente não deve correr para uma situação de agravo, um acidente, alguma coisa, nunca deve se correr. Quando a gente corre para alguma situação dessa, a gente acaba fechando a nossa visão e acaba perdendo a oportunidade de ver riscos que a cena pode estar inferindo. Então a gente pode caminhar rapidamente e nisso já vai observando se tem alguma situação que pode gerar risco para a gente que está indo atender a pessoa, tá? Então a gente pode sinalizar uma via, no caso do acidente do garoto ali, às vezes era mais importante que sinalizasse a via que tinha um acidente para que não houvesse um novo atropelamento. Pode ser usado algum carro como obstáculo para quem vai socorrer, então parar um carro antes do acidente para proteger ali com o carro mesmo como um obstáculo. Olhar se um acidente com poste, se não tem cabo de alta tensão na pista, se não tem alguma outra coisa que pode piorar. Então a nossa decisão sempre tem que estar pensada, cada situação ela envolve riscos, riscos inerentes à cena, à situação, e a gente tem que estar atento para tentar prever o que pode acontecer para a gente poder tomar alguma atitude sobre isso, tá? A cena está segura, ok, está tranquilo, eu consigo chegar na vítima sem virar uma nova vítima, aí a gente vai passar para a avaliação do paciente, tá? Então sempre que chegar numa vítima, num paciente, a gente vai se aparentar inconsciência, a gente vai fazer
um chacoalhão no ombro e chamar vigorosamente para ver se tem uma resposta. Fulano de tal, ou ei, chamar a pessoa e ver se ela vai responder. Se a pessoa não responder, significa que ela está inconsciente. E aí nisso a gente vai precisar de uma ajuda, porque fazer atitudes sozinho aqui naquele momento não vai chegar ao tratamento definitivo. Então a gente precisa pedir para alguém, ou fazer por si só, ligar para o serviço de atendimento, para o SAMU 192, tá? Então a gente pede, avisa que tem uma vítima inconsciente e aí a gente vai fazer umas novas reavaliações, tá? Então a gente avisa que tem uma vítima inconsciente naquele local, informa o local, tenta identificar, a cena já está segura, aí eu vou avaliar, ver se apresenta sinais de respiração. Se a vítima não está respirando, ou ela respira como um peixe fora d'água, aquela respiração agônica que parece que não está conseguindo respirar direito, que o ar não vem, a gente vai considerar isso como uma parada cardiorrespiratória, tá? E aí a gente vai fazer as medidas que eu vou falar. Se a vítima está respirando, mas ela não responde, a gente vai tentar identificar outras informações para poder passar para o SAMU e poderem saber melhor que tipo de ambulância enviar, o que fazer e poder receber as melhores orientações. Esta é a cadeia de sobrevivência na parada cardiorrespiratória. Então é chamar um serviço de atendimento de emergência, iniciar a ressuscitação cardiopulmonar, tá? Com as manobras, a RCP, fazer a desfibrilação, que eu não vou dar tanto enfoque aqui pela falta de disponibilidade que a gente tem nas vias do desfibrilador. A ressuscitação avançada, quando chega ao serviço de atendimento especializado. Os cuidados pós-parada cardiorrespiratória e depois a recuperação do paciente. Recapitulando, a vítima não respondeu, vai acionar o SAMU 192, vai ligar e vai pedir socorro, dizer que tem uma vítima inconsciente. Não respira ou parece que está com uma respiração de peixe fora d'água, coloque a vítima numa superfície rígida, então se ela estiver em cima de uma cama, você passa para o chão, se ela já estiver no chão ou alguma superfície rígida, a gente vai começar as manobras daí de compressão torácica, tá? Que é a ressuscitação cardiopulmonar, popularmente chamada de massagem cardíaca, até a chegada do socorro. A gente vai fazer as manobras até a chegada do socorro ou que apresente sinais de que retornou a circulação espontaneamente. Uma ressuscitação cardiopulmonar de qualidade, ela exige alguns critérios, tá? Então, a gente deve fazer de 100 a 120 compressões torácicas por minuto, tá? Isso equivale ao ritmo da música Staying Alive, aquela Staying Alive, Staying Alive. Ou então equivale a do Baby Shark também, aquela Baby Shark, Baby Shark. Então nisso, se a gente conseguir manter o ritmo dessas músicas, a gente vai estar fazendo compressões entre 100 a 120, tá? Idealmente a gente tem que fazer entre 5 a 6 centímetros no adulto, então tem que comprimir de 5 a 6 centímetros o tórax da pessoa e deixar retornar até completamente o tórax retornar completamente para poder expandir o coração. Em crianças e bebês a gente costuma fazer 1/3 do diâmetro do tórax, então a gente aprofunda 1/3 do diâmetro do tórax, tá? Idealmente a gente deve trocar a cada 2 minutos quem está fazendo as compressões torácicas, as massagens cardíacas, porque é visto que acaba cansando e prejudicando, ela vai piorando a qualidade, né? Ou então se a gente vê que a pessoa que está fazendo já está cansada, pode ser parado e trocado de pessoa antes, tá? A gente deve manter as compressões até a chegada do serviço especializado, o SAMU, ou então que a pessoa demonstre sinais de que ela recobrou a consciência, voltou a falar, está se movimentando, voltou a respirar sozinha, ela está mostrando sinais de que está com a circulação, que ela está viva, a gente para daí de fazer as compressões torácicas, tá? Após colocar a pessoa numa superfície rígida, então caso ainda não esteja, a gente vai se posicionar na lateral da pessoa, tá? Com os joelhos, de joelhos, vai botar a palma da mão aqui, essa região da mão,
no tórax da pessoa, no terço médio com o terço mais próximo do abdômen aqui, nessa região aqui. Em geral ela fica entre o mamilo nos homens, tá? A gente vai botar uma mão sobre a outra, a gente vai ficar com os cotovelos esticados o tempo inteiro, tá? E vamos fazer compressões então com o corpo inteiro vai se projetar para cada compressão, não é com a mão, não é dobrando o cotovelo, tá? E na criança pode ser usado uma mão só, tá? Então ser feito uma mão só nessas compressões. E em bebês pode ser feito 2 dedos ali na região do tórax, tá? Ou então com as 2 mãos, se for uma criança, um bebê pequeno, pode ser feito com as duas mãos segurando a criança e fazendo com os dedos polegares, como mostra na imagem do slide, tá? Em crianças, uma grande causa das paradas cardiorrespiratórias é a falta de ar, tá? É a que a gente chama de hipóxia. E então, se você estiver tranquilo em relação à contaminação, a riscos de contaminação, você pode fazer respirações boca a boca, tá? Pode ou tapar o nariz, levantar o queixo ali para abrir a via aérea e aí assoprar na boca da criança, tá? Abrindo a boca da criança e soprando a boca da criança. Pode envolver o nariz junto. Faria 2 respirações. Para cada 30 compressões, 2 respirações se você estiver sozinho. Se você tiver com mais alguém que possa ajudar e aí não tenha tantas paradas, você faz a cada 15 compressões. Você conta até 15, a outra pessoa vai fazer as 2 ventilações. Idealmente a gente para o menor tempo possível das compressões, tá? Para poder manter uma circulação cerebral e não ter dano cerebral, tá? Agora vamos falar de engasgo. Em caso de engasgo, explique para a pessoa que você vai auxiliá-la, tá? Para ela manter a calma. Se ela estiver tossindo ainda, você se posiciona atrás da pessoa, já abraçando o corpo dela, para caso ela desmaie, alguma coisa do tipo. Fique com as pernas em base, para poder manter, se tiver que sustentar o peso do corpo dela. E aí você vai, se ela estiver tossindo ainda, você vai pedir para ela respirar devagar e tossir. Tossir é a melhor forma de retirar um corpo estranho, alguma coisa que esteja fazendo a pessoa engasgar, tá? Engasgou com um pedaço de carne, e se estiver tossindo, peça para a pessoa continuar tossindo, que essa é a melhor forma de expulsar. Só que existe a chance desse corpo, dessa carne, desse objeto que foi para a via aérea, ele obstruir completamente. Nesse momento, quando obstrui completamente, a pessoa vai parar de tossir. Então esse é o sinal de que obstruiu completamente e que ela não vai ter mais condições de fazer por conta a retirada desse corpo estranho. Então a gente vai se posicionar atrás, vai abraçar com a mão fechada na boca do estômago da pessoa, com a outra mão assim. A gente vai fazer movimentos de para trás e para cima, tá? Que são as chamadas manobras de Heimlich. Então a gente vai abraçar e vai fazer compressões fortes para trás e para cima, com o objetivo de comprimir a caixa torácica para expulsar aquele corpo estranho, tá? Em crianças e em bebês pequenos, tá? A gente vai fazer de uma forma, essas manobras de Heimlich são um pouco diferentes. A gente vai pegar o tronco da criança, a parte da frente do tronco da criança, vai botar no nosso antebraço, as pernas uma para cada lado, os bracinhos um para cada lado. A gente vai fazer uma abertura da boca com os dedos e vai inclinar para frente a criança e aí vai dar 5 tapinhas. Os 5 tapinhas a gente vai voltar a criança e vai reavaliar, ver se ela está chorando, se ela já demonstrou que ela não está tendo um engasgo. Ainda está roxinha, ainda aparenta estar engasgada, retorna e faz isso quantas vezes forem necessárias. Em gestantes e obesos é um pouco diferente. A gente não abraça o abdômen e nem a região do útero numa gestante para fazer essa manobra. A gente pega acima do abdômen ou acima do útero, então bem próximo da boca do estômago aqui, da caixa torácica. E vai fazer os movimentos também, tá? Se em algum momento essa pessoa desmaiou, então ela perdeu a consciência e acabou desfalecendo na nossa frente, a gente vai tratar como uma parada cardiorrespiratória e vai fazer as manobras que já foram faladas anteriormente.
Vamos falar agora de afogamento. Em relação a afogamento, a prevenção é fundamental. É a medida que mais salva vidas é a prevenção. Então, evitar de tomar banho no mar em regiões onde tem bandeira vermelha, tá? Que são essas áreas de perigo, onde tem repuxo, onde tem buraco. Vamos deixar as crianças sempre aos olhos dos pais ou do cuidador. Proteger as piscinas, as bordas da piscina. Sempre estar com cuidado em regiões de rio, de lago, de açude, tá? E ao reconhecer que tem alguém se afogando num mar, ou num rio, ou num açude, a primeira coisa a ser feita é acionar o corpo de bombeiros, o 193, tá? Porque a depender a gente vai precisar do auxílio deles para poder retirar essa pessoa da água. A segunda coisa a ser feita é procurar algum objeto, alguma coisa que possa ajudar na flutuação dessa pessoa. Então alguma boia, alguma coisa que possa flutuar, que a gente consiga fornecer para a pessoa, para ela poder se ajudar na questão da flutuação. A gente só vai retirar a pessoa da água se tiver segurança para fazer isso. Se a gente não for se tornar mais uma vítima, se a gente tiver certeza que a gente vai conseguir fazer essa retirada da água sem se tornar uma nova vítima, porque no momento de desespero, quem está se afogando acaba se abraçando em quem vai ajudar, acaba no desespero empurrando quem vai ajudar para baixo e acaba às vezes fazendo uma nova vítima se a pessoa não estiver preparada para fazer esse resgate na água, tá? Na retirada da água, a pessoa não está respirando, a gente vai tratar como uma parada cardiorrespiratória, tá? Se a pessoa está respirando, mas está inconsciente, a gente vai deixar ela de lado, lateralizar a pessoa, para caso ela venha vomitar aquele conteúdo que ela engoliu de água, se ela apresentar vômito, se ela não aspirar aquilo, não ir para o pulmão, tá? Se tiver consciente, aí vai aguardar a chegada do socorro para ver se precisa a necessidade de ir para um serviço médico ou não, tá bom? Agora, ao se deparar com alguém caído no chão com tremores, a gente pode estar diante de uma pessoa com uma crise convulsiva, tá? Então, a gente também tem que ter alguns cuidados com essa situação. O primeiro deles é o de proteger a pessoa que está em crise convulsiva, proteger a cabeça, porque nesses tremores, numa superfície rígida, ela pode acabar colidindo a cabeça várias vezes no chão, em outra superfície, e aí acabar se lesionando por isso. Nunca enfie nada na boca da pessoa, nunca tente segurar a língua, nunca faça esse tipo de coisa. Aquela machucada que dá às vezes na língua é o momento inicial da convulsão e não o posterior. Então já foi feita a lesão na língua e ela não vai se engasgar com a língua enquanto estiver convulsionando, tá? Então nunca enfie nada, retire óculos da pessoa se ela tiver ali, qualquer objeto que possa fazer ela se machucar durante a convulsão. Idealmente tente contar quanto tempo que ela ficou com esses tremores, tendo essa convulsão. Acione o serviço, né, de socorro, o SAMU 192. E aí a partir do momento que a pessoa parar de ter esses tremores, de estar nessa crise de convulsão, em geral ela vai ficar numa que a gente chama de pós-ictal, que é uma situação de sonolência. E isso a gente normalmente lateraliza também a pessoa, deixa de lado para... caso ela venha vomitar, não se aspirar aquele vômito, não ir para o pulmão o vômito, tá bom? Agora a gente vai falar de trauma, tá? Trauma, normalmente a gente tenta organizar nosso pensamento, nossa forma de avaliação com XABCDE, que é pra gente não deixar passar nada. Isso a gente usa muito no ambiente hospitalar ou no serviço do SAMU, para não deixar passar nenhuma lesão. Isso é bom também, quem está atendendo uma situação de trauma, ficar atento, porque assim ela consegue ajudar de uma forma mais completa, né? E o X é da questão do sangramento, que é a principal causa de morte nos traumas é o sangramento, é a hemorragia, tá? Então a gente vai tentar conter esse sangramento, que eu vou explicar melhor daqui nos próximos slides. E depois a gente vai fazer o A, que é da via aérea, né? Então a gente vai ver se a pessoa não está com nada na boca que possa estar obstruindo a via aérea dela, para não fazer um engasgo, um dente quebrado, um sangue na boca dela, alguma coisa assim. E se eu achar que tem o risco de lesão na cervical, se achar que o tipo de trauma, o mecanismo, possa ter machucado a cervical, a gente também vai fazer uma estabilização
da cervical com as mãos, tá? Daí depois a gente vai avaliar a questão da respiração. Essas outras avaliações é mais para a questão da gente passar para o serviço médico, para o SAMU e tal, as informações, para eles terem noção já se tem que ter uma ambulância avançada, ou pode ser uma básica, ou se é um trauma que pode ser removido por conta, tá? Então a gente vai olhar o padrão da respiração, se a pessoa está respirando muito ofegante, está respirando muitas vezes por minuto, se ela está conseguindo respirar tranquilamente, vai olhar se a pessoa não está pálida, sinais de que tem algum sangramento mais importante, tá? A gente vai conversar com ela para ver se ela está confusa, se ela está inconsciente, se ela está só fazendo sons incompreensíveis, tá? E depois vai olhar também a vítima à procura de alguma lesão que a gente possa também fazer alguma coisa para parar um sangramento ou para poder informar a equipe, tá? Em geral, voltando à questão da hemorragia, o sangramento ele pode ser arterial, então normalmente ele vai estar jorrando, ele é um sangramento mais abundante, tá? Ele pode fazer impulsos assim. Pode ser um sangramento venoso, que ele também pode ser abundante, pode ser leve, mas ele também, por fato de ser venoso, ele também pode ser abundante, tem um sangramento mais profuso, mas em geral ele não está jorrando, ele não está com pressão. Pode ser capilar, que normalmente são das extremidades, ou um sangramento mais leve, que são dos capilares, em geral um sangramento mais leve. E também pode ser a mistura deles ali, um determinado tipo de lesão, pode estar afetando a artéria, a veia, afetando de tudo, tá? Para conter um sangramento, a primeira medida é pegar um pano, preferencialmente um pano limpo e seco, e comprimir o local do sangramento, tá? A gente não vai ficar retirando esse pano para ver se parou o sangramento e nem vai ficar trocando a hora que ele empapar de sangue, tá? Então a gente vai pressionar. Em feridas que pegam artéria, por exemplo, tem que fazer uma pressão forte de pelo menos 10 minutos, tá? Então a gente vai... Aquela história de não tocar no paciente, às vezes isso, na questão do trauma, pode ser definidor entre a vida e a morte dele. Então um sangramento que está babando ali, ele precisa ser contido até a chegada da ajuda especializada. Porque aquele sangramento às vezes pode ter consequências graves lá na frente para o paciente, né? Então a gente vai fazer uma compressa. Se não tiver um pano limpo, pode ser usado uma camiseta, ser usado algum outro pano, uma coisa assim, que é importante fazer essa pressão no local que está sangrando e aí comprimir. Se tiver mais de um local de compressão, pode pedir para uma outra pessoa também fazer isso, sempre com os cuidados para a questão do sangramento, se tiver uma luva, com risco também de contaminação, então de não se pôr em risco para não se contaminar, tá? Se tiver um torniquete e souber usar um torniquete à mão, você pode fazer também um torniquete naqueles casos onde a gente vê que só a compressão não vai ser o suficiente. Uma lesão mais profunda, que pegue artéria e que a gente veja que a compressão não seja suficiente. Não se faz torniquete improvisado, tá? Em geral, o torniquete improvisado eles podem piorar a questão do sangramento. Então, usar cinto, essas coisas assim. O cinto normalmente ele vai fazer ele vai ocluir o retorno venoso e não vai ocluir a questão da arterial. Então o sangue vai continuar indo para aquele membro e aí o sangue não vai retornar pela questão venosa e vai aumentar o sangramento se não for feito de forma efetiva, tá? Passando para queimaduras. Queimadura, a primeira medida numa queimadura é de parar o processo de queimadura, ou seja, tirar a fonte de calor, retirar o pano, o tecido que está queimando ou quente da vítima, tá? E resfriar isso aí com água corrente, tá? Água na temperatura ambiente, não se usa água gelada nem gelo, que isso pode prejudicar, piorar a área queimada, tá? Não se deve passar nenhum produto, borra de café, pasta de dente, nada disso na lesão, nem pomadas farmacêuticas se você for procurar o serviço médico, porque isso aí acaba piorando a visualização e vai acabar tendo que ser retirada lá no serviço médico, pode atrapalhar, fazer mais lesão para retirar esse produto
do que ser passado o produto específico conforme a situação no ambiente de saúde, tá? Retire adornos, então brincos, alianças, anéis, essas coisas assim, é importante que sejam retiradas no momento que se queima, porque a queimadura vai fazer um processo inflamatório que em geral vai inchar o local ali, vai edemaciar, que a gente chama. E aí isso ali aquele anel pode acabar estrangulando um dedo, pode acabar piorando, fazendo uma lesão, um brinco também numa área queimada, pode acabar ficando preso ali, não conseguindo tirar depois do processo inflamatório se estabelecer, tá? Lesões superficiais que não formam bolha, só deixam uma vermelhidão na pele, em geral podem ser tratadas apenas com hidratante, uma hidratação adequada em casa com água, esse tipo de coisa. Se achar que está uma situação mais complexa, com bolhas ou uma superfície queimada mais importante, é importante que se procure um serviço médico para poder ter as orientações mais adequadas para aquela situação. Em caso de acidentes com animais peçonhentos, ou possivelmente peçonhentos, é muito importante que a gente consiga registrar o animal, tirar fotos, de alguma forma que a gente consiga reconhecer, se possível até capturar o animal, sempre pensando na segurança, né? Se for muito arriscado capturar, como uma cobra, coisa do tipo, idealmente a gente não captura porque a gente não quer sofrer um novo acidente, né? Não ter um novo contato, não ter uma nova picada do animal. Mas dependendo do animal, às vezes é fácil de capturar, como uma taturana, algum outro tipo de animal, um escorpião que seja tranquilo, que a gente consiga capturar sem ter novas lesões. Isso vai ajudar muito na equipe a saber que tipo de animal que é e que tipo de tratamento específico a ser feito, né? Então, às vezes, só o registro fotográfico também ele já é de grande serventia. Nunca sugue o local da picada, tá? Não faça torniquetes, isso tem a tendência de piorar a lesão, tá? Em caso de dúvidas, você pode também ligar para o CIT, que é o Centro de Informações Toxicológicas. Cada estado tem o seu. É fácil de encontrar na internet o número para ligar, normalmente são números gratuitos, 0800. Você pode ligar, mandar foto, pegar orientação de qual serviço médico procurar, que dependendo da localidade não vai ter o soro específico para fazer daquele medicamento, daquele animal peçonhento, então às vezes essa informação é importante para já saber que serviço procurar, tá? E aqui nesses slides eu botei alguns exemplos ali da aranha armadeira, da aranha marrom com uma lesão característica da picada dela, o escorpião amarelo, marrom, que é o escorpião que tem um veneno que pode ser prejudicial. O outro escorpião, que é o Botriurus, que ele não tem importância médica, mas não é tão difícil de diferenciar entre um e outro, então é importante ir para o serviço de saúde. Tem ali também a cobra jararaca, a cascavel, a cruzeiro, né, do sul, a coral verdadeira, tá? Tem uma lagarta, a maioria dessas lagartas peludas, elas causam queimaduras locais ali, causam dor, né? Mas tem uma delas que ela é de mais importância médica, que ela pode causar outros distúrbios, sangramentos e outras, e prejudicar a função renal, que é a lonômia, que é essa taturana aí, essa lagarta que tem na imagem, tá? E tem uma vespa também, picadas de múltiplas abelhas também podem ter prejuízo aí maior. Falando em AVC, ou acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, ele é uma grande causa de mortalidade e de sequelas na nossa população. E ele pode ser isquêmico ou hemorrágico, né? O isquêmico é quando um coágulo ele obstrui ali a passagem do sangue para alguma área do cérebro e aí vai lesionar aquela área do cérebro. E o hemorrágico é quando tem um rompimento de algum vaso ali dentro do cérebro que vai extravasar sangue para dentro daquele cérebro, também vai fazer lesões, tá? A gravidade deles vai depender muito da localização, né? Ambos podem ser graves, isso vai depender muito da localização e do tempo que vai levar para até receber o tratamento, tá? É muito importante a gente identificar de forma rápida isso para poder ter o tratamento adequado, porque muitos tratamentos, alguns dos tratamentos eles têm tempo para serem feitos, então
às vezes até 4 horas e meia, que é o tempo que a gente tem para fazer um tipo de tratamento. Então, identificar isso de forma rápida para levar para o local adequado é de suma importância. Então, a gente tem um mnemônico para ajudar a fazer essa identificação, que é o SAMU, né? O S é de pedir para a pessoa sorrir, tá? Então o SAMU, essa palavra vai ajudar a lembrar como é que eu faço para identificar se essa pessoa pode estar tendo um AVC. O S é pedir para sorrir, que aí a gente vai ver assimetrias no rosto, se a boca está torta, um lado está sorrindo mais do que o outro, tá? Vai pedir o A de abraçar, então a gente vai pedir para a pessoa vir dar um abraço, e a gente vai ver se um braço cai e o outro, um lado está mais forte que o outro, um lado está fraco, não consegue levantar direito, tá? O M de mensagem, a gente vai pedir para a pessoa repetir uma frase ou cantar uma música, alguma coisa que ela tenha que falar, para identificar se ela está tendo dificuldade na fala, se ela não está conseguindo falar direito, ou se não fala nada, ou se ela, algumas palavras ela não consegue falar, tá? Tendo algum desses sinais, qualquer um deles, a gente vai pensar que isso pode ser um AVC. E aí vem o U de urgente. A gente tem que ligar para o SAMU 192 com urgência para pegar orientações, para a gente pedir o atendimento, para a gente ver se vai ser enviada uma ambulância para levar já para um local adequado para o tratamento dessa pessoa, para ela poder receber o tratamento definitivo. E finalizando agora a aula, né, no ano de 2019, as lesões isquêmicas do coração foram a principal causa de mortalidade aqui no Brasil, tá? Então também é outra condição que é de suma importância identificar cedo para poder ter um tratamento mais adequado para diminuir o risco de morte e diminuir o risco de sequela, de ficar com o coração mais fraco, de ter outros problemas aí associados ao infarto, tá? Então a gente falando no infarto agudo do miocárdio, IAM, também conhecido como ataque cardíaco, né? É quando também tem uma obstrução do fluxo de sangue para uma área da musculatura cardíaca. Essa obstrução acontece nas artérias do coração, que são as coronárias, né? E aí essa obstrução ela vai causar uma falta de nutrientes para aquela área da musculatura cardíaca, e aí isso aí vai causar sérias consequências, tá? Em geral costuma se apresentar como uma dor torácica, tá? Que ela pode ser em aperto ou em queimação. Ela pode irradiar para a mandíbula, pode irradiar para ambos os membros superiores, ambos os braços, tá? Pode se irradiar para a boca do estômago e para o dorso. Então, em geral está associada com exercício físico, mas pode também vir no repouso, tá? É importante também salientar que mulheres às vezes costumam apresentar a sintomatologia um pouco diferente, então a gente também tem que ficar atento a alguns outros sinais. Comumente também está associado um suor frio, tá? Uma palidez também podem estar junto com os outros sinais do infarto, tá? Alguns fatores de risco que é muito importante a gente salientar são o tabagismo, né? A idade avançada, hipertensão arterial, sistêmica, diabetes, tá? O estresse, obesidade, sedentarismo, tá? Esses fatores aí são fatores que aumentam o risco de alguém ter um infarto. Na presença desses sintomas que eu falei, mais fatores de risco ou só os fatores de risco com algum tipo de sintoma desses que foram falados, é importante também ligar para o SAMU 192 para receber as orientações e buscar um serviço médico para ser avaliado e reavaliado se necessário. Queria agradecer a atenção de todo mundo aí que está prestando atenção na aula, que está colaborando com o meu trabalho de conclusão de residência. E fico à disposição para tirar qualquer dúvida aí que alguém venha ter. Pode entrar em contato comigo, tem o meu e-mail aqui no slide. Pode entrar em contato por e-mail ou outras formas aí que achar mais fácil, tá bom? Obrigado!